Olá, você. Estamos aqui para o programa Qual é a Sua Ideia?, que é um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade FUMEC, sob minha coordenação já há alguns anos. E hoje estamos aqui com a presença do professor Tiago Lopes Mossi, que já há algumas temporadas me acompanha nesse programa. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, professor Frederico. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme, mais uma vez, participar do projeto. Obrigado pelo convite. E neste episódio, nós vamos conversar com a mestranda Sálvia, só um minutinho, interrompeu o compartilhamento, Sálvia Gomes de Almeida, que irá nos dizer aqui no programa a respeito da ideia dela de dissertação de mestrado. Bom dia, Sálvia. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Com muita alegria que hoje eu vou apresentar um tema que eu pretendo desenvolver. Pois bem, Sálvia, o programa sempre começa com a mesma pergunta. Qual é a sua ideia de dissertação de mestrado? Pois a minha ideia ainda assim, bastante inicial, né, em razão do começo de eu estar iniciando o mestrado, ela surgiu muito da participação na aula do professor Frederico e com o incentivo dos colegas, a partir de uma história que eu contei. E isso me incomodou, assim, me incomodou o fato de saber que alguns colegas nem conheciam a história e que, em meu ver, ele tem uma questão do direito muito importante a ser estudada. O tema, gente, seria o que seria uma... Pode falar, professor Jalvino? Pode, claro. O que seria uma reparação integral? Aí, entre parênteses, eu penso em trabalhar da questão da justiça, né? Uma reparação justa aos filhos separados dos pais com hanseníase, à luz de uma transição democrática no Estado brasileiro. Salve, de onde veio a história? Conta um pouquinho para gente. Pois é, a história veio de conhecer um passado assim traumático no Brasil, né? Sobretudo aqui em Minas Gerais, onde existiu a maior colônia de isolamento das pessoas com hanseníase. E nessa política sanitária de isolamento dessas pessoas, a questão dos filhos separados dos pais, ela me pareceu bastante, assim, talvez muito mais traumática ainda, por se tratar de crianças que foram segregados do pai e não tiveram oportunidade de conviver nesse elo de família, dessa construção da personalidade, dessa base para a vida. Então, essas crianças foram separadas dos pais por conta da hanseníase, foram colocadas em educandários, ou muitas vezes separadas até mesmo dentro das colônias. E, em certas ocasiões, o único contato que eles tinham com os pais era através de um parlatório, de um muro. Eles não podiam ter contato com os pais. E essa população separada pelos pais, por um ato assim do Estado, né, dentro dessa política sanitária, hoje sofre, porque são pessoas que não tiveram oportunidades assim plenas, né, de estudo, de trabalho. E, na atualidade, no estado de Minas Gerais, existe uma lei, a 23.137, que trata da hipótese de indenizar essas pessoas, hoje adultos, né, essas crianças que foram separados dos pais. No entanto, a indenização hoje fixada para o pagamento é de R$14.000. E, assim, isso é um ponto de, vamos dizer, revolta, de indignação dessas pessoas, porque elas não participaram participaram, assim, vamos dizer, democraticamente desse estabelecimento dessa reparação. Seria uma reparação justa, integral para todo sofrimento? Professor Tiago, que é próximo dessa história da reparação. Pois é, Salve, parabéns pela escolha do tema. Eu
Eu queria primeiro te perguntar se isso é uma situação que ainda acontece, se aconteceu num passado recente, ou nós estamos falando de indenizações que ainda estão perseguidas depois de décadas de processos e busca, né, por essas pessoas. Então, professor, essas pessoas, essa política de isolamento, ela se encerrou em 1986, né? E só agora, essa lei estadual, que é de 2018, ela veio estabelecer essa hipótese de reparação. No contexto brasileiro, não só Minas Gerais tiveram essas colônias de isolamento, né? Outros estados do nosso país também. Inclusive, as discussões recentes, elas perpassam até no Supremo Tribunal Federal sobre a discussão de se estaria prescrito ou não esse direito das pessoas pleitearem essa reparação. O Supremo não adentrou na questão por entender que a matéria de prescrição, né, a prescrição ela teria que ser uma matéria infraconstitucional, então os processos que tramitam no STJ, nos tribunais, ainda estão assim, sendo julgados. Mas o STF não enfrentou o problema como uma questão de violação de direitos humanos, que, de acordo com os tratados internacionais, teria um amparo da imprescritibilidade. Ô Salve, e qual a correlação que você pode fazer desse seu tema com a arte, com a literatura ou com algum aspecto transdisciplinar? Então, professor, dentro da questão artística, né, assim, da arte, a gente pode encontrar vários documentários, eu até postei um na última aula sobre o tema, e inclusive tem um livro que foi muito aclamado aí, muito elogiado, que é o livro da Manuela Castro, que chama A Praga, que trata dessa questão da hanseníase e do isolamento das pessoas. É um início, né? E esse tema do isolamento das pessoas é um tema que perpassa a humanidade e é atemporal, porque nos Estados Unidos, atualmente, existe o problema da separação dos pais e dos filhos que migram para os Estados Unidos. Uma série de situações como essa vem acontecendo no mundo inteiro. Professor Tiago. Pois é, eu ia comentar justamente isso, professor Frederico. A questão ela é uma questão até bastante atual, né? No contexto atual da pandemia, por exemplo, sempre volta essa discussão em torno do interesse público, né, do interesse coletivo, vinculado à saúde, e os interesses individuais, normalmente com a roupagem da dignidade, né, da pessoa humana. E aí, nessa perspectiva, normalmente se discute, né, qual é o limite dos sacrifícios que podem ser feitos à dimensão da dignidade em nome da preservação de um ideal coletivo. É uma discussão muito antiga, muito interessante. Sobre o desenvolvimento da sua pesquisa, Salve, eu acho que você tem dois caminhos a seguir. Porque, do ponto de vista estritamente legal, a gente sabe que no direito brasileiro não existem referenciais objetivos, né, para o arbitramento de indenizações por danos morais em quaisquer searas, não é? Então, isso é um problema nesse caso novo que você está trabalhando, como é um problema também nas situações dos filhos que pedem indenização de pais separados, porque não tiveram ali, né, a presença normalmente do pai no seu processo de crescimento, de formação da identidade. E de fato, existe espaço, né, para pesquisa sobre a busca por referenciais para fixar essa indenização, porque a coisa fica muito ao sabor do juiz, do tribunal, tem parâmetros indicativos, né, de fixação. Agora, uma outra possibilidade também seria você trabalhar essa questão de um ponto de vista mais filosófico, né, em busca de um critério de justiça para formar o arbitramento da indenização. E aí eu queria te perguntar qual desses caminhos que você pretende seguir, ou os dois, e aí qual seria o referencial de justiça que você pretende adotar para trabalhar pela busca do critério. Porque existem muitos, né? Existem infinitas possibilidades na filosofia do direito, e o que você pensa? Você já avançou nesse sentido? Professor, assim, por enquanto ainda não, principalmente talvez uma deficiência minha na questão do estudo da filosofia, né, nesse grau de profundidade, é uma coisa que eu até penso em discutir com o meu orientador, mas, em princípio, eu pensei na questão da reparação até mesmo
por acreditar que seria uma pesquisa assim, mais, não sei, para mim, mais viável, mas a questão da filosófica também me atrai demais, assim, eu acho que é até uma discussão mais profunda. E, assim, eu estou aberta para sugestões do referencial teórico que eu possa trabalhar em relação a isso. E aí, professor Thiago, sugere para ela. Vou anotar. A gente tem muitas possibilidades, né? Porque, na verdade, a gente está tratando aí de uma área do conhecimento, né? A filosofia do direito ela tem como objeto o estudo da relação entre o direito e a justiça, né? E as diversas implicações dessa relação. Então, você pode buscar desde referenciais, né, na antiguidade, em teorias da justiça como aristotélica, e em uma perspectiva mais comunitarista, como teorias mais contemporâneas, né? Em ambos os casos, você tem bons argumentos para trabalhar tanto na perspectiva da comunidade quanto na perspectiva individual. Aí a gente precisaria investigar um pouco melhor, né? Adentrar um pouco mais no seu trabalho, no seu raciocínio, para entender qual referencial se adequaria, mas fica aí para você pensar e a gente pode fazer essa avaliação. Eu queria, professor Frederico, fazer uma última observação aqui. Enquanto ela falava, coincidentemente, ontem, eu estava lendo um livro ontem à noite, eu estou lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E eu lia, no momento em que eu lia ontem, ele estava numa passagem que os dois irmãos discutiam a questão da crueldade contra as crianças. E um dos irmãos dizia que é do DNA do ser humano e do indivíduo russo praticar uma série de crueldades contra crianças por uma questão simplesmente de satisfação, né, da sua perversidade, do seu ego. É uma dica interessante, ter uma reflexão, embora não seja uma obra filosófica pura, tem uma reflexão filosófica muito interessante aí nessa passagem que eu acho que você poderia explorar para encontrar alguns referenciais que explicam o porquê as pessoas fazem isso, né? Porque é a pergunta que vem, né? Como que isso pode ser possível, principalmente nos dias de hoje, né, em que a gente já tem tantos avanços aí, né, na compreensão dos direitos humanos, da perspectiva da humanidade, né? Então, fica aí também uma dica de uma obra literária que pode te ajudar na construção do seu problema. Ok, muito obrigada, professor. Espero fazer bom proveito aí das suas indicações e me aprofundar, realmente. Ainda, como eu disse, eu estou ainda um pouco imatura, assim, mas eu vou me empenhar. O professor Tiago, a Sálvia está um pouco insegura com o tempo. Então, eu gostaria que você, de 1 a 10, classificasse o tema dela, sendo 1 um tema péssimo e 10 um tema excelente. Não, eu acho um tema muito, muito relevante, sim. Eu penso, professor, que para a pessoa que vivencia o problema ele é muito grande. E ele tem uma. Eu sou muito simpático às ideias que se voltam para o direito das minorias, entendeu? Porque não tem um apelo tão grande consequentemente, essas pessoas ficam desamparadas. Então, eu acho, sim, uma ideia nota 10. Mas eu acho que, do ponto de vista acadêmico da pesquisa, né, você vai precisar escolher aí quais caminhos você vai traçar. Como eu te falei, são duas pesquisas muito diferentes. Se você resolver seguir, por exemplo, em busca de um referencial na jurisprudência brasileira, que possa conformar aí um critério de quantificação do dano, esse é um caminho que a gente poderia chamar de mais dogmático. Agora, eu acho que você pode ir além e buscar na perspectiva de alguma teoria da justiça que possa te trazer referenciais para mostrar que esse valor de R$14 mil é um valor que não faz, né, justiça a essa reparação. Aí você vai precisar dizer por quê. Eu sou mais simpático à segunda pesquisa, né, por razões óbvias, né? Eu escolhi pesquisar nessa área, mas a outra pesquisa é válida também. Eu acho que a questão filosófica ela é uma matéria, assim, uma discussão atraente para qualquer pessoa, não só do direito, né? A minha monografia ela pode ser lida, assim, monografia não, a dissertação pode ser lida por qualquer pessoa e se mostrar também interessante, não, ao invés de ficar fazendo, apontando jurisprudência. Sem dúvida, olha, isso vale para tudo, gente. A filosofia ela tem um viés prático. A filosofia ela tem que se prestar a contribuir para a resolução dos problemas, embora a contribuição dela seja normalmente na identificação, no mapeamento do problema.
já está superada essa era em que a filosofia do direito fica teorizando sobre coisas absurdas sem nenhuma aplicabilidade prática, e já está provado que o conhecimento filosófico ele pode contribuir para a resolução dos problemas. Eu acho que é esse um viés importante para a gente romper também com esse preconceito mútuo que existe entre as áreas que a gente costuma dizer de mais práticas, o processo, as áreas do direito material, de um modo geral também, e a área teórica. As coisas podem se complementar e contribuir mutuamente para a solução dos problemas. Pois bem, este foi mais um episódio, então, da nossa série Qual é a Sua Ideia? Eu quero agradecer muitíssimo a Sálvia Gomes de Almeida pela sua participação, desejar a ela muita sorte e fé nesse tema, porque o tema, na minha visão, é muito melhor do que qualquer outro que ela possa imaginar. E agradecer também, mais uma vez, a participação do professor Tiago, que sempre enriquece os nossos debates. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado.